Olá, pessoal. Infelizmente, teve um dia dessa semana que eu não consegui ir. Por isso, eu acabei tendo que remodelar as aulas para poder caber o conteúdo que ia cair na prova. E não deu para dar a revisão. Por isso, eu vou acabar passando uma revisão para vocês, que vão ter pontos interessantes, que ajudem vocês a conseguirem realizar a prova. Levando também em consideração que o conteúdo do teste não vai cair na prova, então reduz-se bastante aquilo que eu tenho que explicar sobre esse primeiro bimestre. E também que tem que levar em consideração que eu acredito que vocês já lembrem de todo o conteúdo do teste, que eu não preciso é, hum, voltar àquilo que eu já comentei antes. Então, bem, iniciando, né? Iniciamos essa segunda parte do primeiro bimestre falando sobre o sistema digestório, então nada mais claro do que perguntar quais são os órgãos que compõem o sistema digestório. Vale ressaltar que nesse primeiro momento não busca a função do sistema digestório, apenas a sua composição. Lembram para vocês que eu comentei acerca da diferença entre anatomia, fisiologia e histologia dos órgãos. E aí, nesse caso, o sistema digestório, eu busco apenas conhecer nessa pergunta que é a anatomia, ou seja, a sua disposição, não as suas funções, como eles trabalham juntos, que seria a parte da fisiologia, e nem a parte da histologia, que são as composições de tecidos que formam esses órgãos, né, naquela questão de túnicas, ou mesmo se é tecido conjuntivo, epitelial, etc, etc. Nesse primeiro momento, eu não faço esse tipo de pergunta, eu pergunto apenas sobre a sua anatomia. Então, para respondê-la, a gente vai utilizar apenas os conceitos de anatomia. Então, basicamente, a gente tem é, a boca, e aqui tem várias, se vocês olharem na parte de cima, dentro da boca tem várias regiões ou partes aqui, órgãos. A gente não vai comentar acerca desses porque isso deixa para o ensino médio, ou quando a gente estiver comentando acerca da função de cada uma dessas regiões, de cada um desses órgãos. Então, aqui a gente tem a boca, a gente tem a faringe, que também é compartilhada com o sistema respiratório, vale ressaltar isso. Mas lembra que a gente tem a epiglote, que veda e fecha a passagem e divide quando há a passagem de alimento para o sistema digestório ou quando há a passagem de ar para o sistema respiratório. A gente tem o esôfago, lembrando que isso fica na parte de trás, aqui a parte da frente fica o sistema respiratório e na parte de trás fica o sistema digestório, da nossa garganta, olhando sempre para a região onde está localizada a face. A gente tem um esôfago, a gente tem, continuando o tubo, o estômago, e continuando ainda, a gente tem os intestinos. O intestino delgado, com as seguintes regiões, duodeno, jejum e ilho, e a gente tem o intestino grosso com os cólons, transverso, ascendentes e o descendente, o seco, que é a primeira região do intestino grosso, que faz conexão com o intestino delgado, onde também a gente vai encontrar o apêndice. O sigmoide, que é a região terminal, basicamente, junto ao reto do intestino grosso, e por fim o ânus. Além desses órgãos que compõem que eu acabei comentando, assim, que compõem o tubo digestório, a gente também tem órgãos complementares, órgãos auxiliares, que não ficam necessariamente nesses, nesse tubo, mas ficam ao redor dele. A gente tem as glândulas salivares, a gente tem três pares, de duas sublinguais, duas submandibular e duas parótidas. A gente tem um fígado, a gente tem o pâncreas e a gente tem a vesícula biliar, tá? E esses são os órgãos que compõem o sistema digestório, tanto os órgãos do tubo digestório, quanto também os órgãos acessórios desse tubo. Para a segunda pergunta, eu rememoro aqui para vocês o sistema respiratório. E ainda pergunto o que cada parte dos órgãos faz para que seja alcançada assim, a função
desse sistema. Ao contrário do outro, nessa pergunta aqui eu também pergunto o que cada um realiza, ou seja, qual é a função dele. Então, basicamente, a gente pensa na sua fisiologia também. Então, aqui é tanto a anatomia, sua disposição e a ordem dos órgãos, e como também a sua fisiologia, ou seja, como esse sistema, como os órgãos atuam para o funcionamento total do sistema. E aí é que entra a sua função. Também vou explicar um pouco sobre a sua fisiologia como o sistema completo, nos processos de ventilação pulmonar e também de respiração pulmonar. O sistema respiratório ele é composto pelas cavidades nasais, narinas, e são os locais onde são filtrados esse ar. Lembrem-se que por a gente ter várias camadas, então, várias áreas aqui nas cavidades nasais, a gente tem também regiões de filtragem onde vão se reter as partículas. Então, começa desde a narina até a nossa cavidade inteira, que tem essa função de reter qualquer partícula ou organismo danoso. E a gente vai ter os pelos do nariz, também vai ter o muco, e só de ter esses canais interligados, a gente também desacelera qualquer partícula que tenha vindo no processo de inspiração. E também, vale ressaltar, é onde começa o aquecimento do ar, tá? O ar, ele, quando aquecido, ele passa melhor a transferência de oxigênio. Então, ele já começa a esquentar desde a narina. Logo em seguida, a gente tem a faringe, que é compartilhado também com o sistema digestório, como eu comentei antes. Ele é só um canal, então é um canal por onde passa o ar. A gente vem a laringe, que é um órgão que a gente encontra a epiglote, que é, que é aquela válvulazinha que acaba fechando e permite a separação entre o sistema digestório e o respiratório, porque ele só deixa passar o ar para o sistema respiratório. E aqui, onde se encontra também as nossas partes, as cordas vocais, que também têm uma função na comunicação, porque são por onde são emitidos os sons. Claro que os sons não são utilizando-se apenas as cordas vocais, mas elas são de suma importância para que a gente consiga, assim, produzir mais de um tipo de som diferente. A traqueia, que é um canal muito... que é isso que a gente consegue colocar a mão aqui e sentir. Ele é um canal extremamente cheio de anéis, praticamente, e isso facilita porque nesses anéis internamente são encontrados vários microcilos. Isso faz com que retenha alguma partícula que não tenha sido retido lá em cima, no início do sistema respiratório, e também o ar ele vai ser mais aquecido e umidificado para poder, ele quando entrar em contato com, lá no final, ele consiga passar melhor o oxigênio. Vale ressaltar também que a gente também pode respirar pela boca. Então, é na traqueia que a gente também tem um ponto de filtragem das partículas que possam partículas, micro-organismos que acabem tendo vindo a partir da respiração feita pela boca, tá? E também pela boca a gente não tem um pré-aquecimento, a gente não começa a aquecer, então esse ar ele acaba sendo mais seco. E é importante que a traqueia vai dar uma umidificação também, um aquecimento que vai permitir com que ele caminhe melhor para os pulmões. A gente tem os brônquios e bronquíolos, que são nada mais do que ramificações desses canais vindos da traqueia. É claro que tem diferenciações, mas aqui a gente só vai tratar a nível simplificado. E aí eles podem ser divididos, e ramificados ao ponto de chegar nos alvéolos pulmonares, que são os menores órgãos e é onde realmente vão acontecer as trocas gasosas. Ou seja, é onde o sistema respiratório em si vai atuar com a sua função principal para o corpo. E a gente tem os pulmões, que nada mais é do que um órgão que é responsável por essas trocas gasosas, e é um órgão elástico, porque ele acaba se expandindo e também retraindo conforme a gente vai fazendo o processo de ventilação pulmonar. A gente tem o diafragma, que é um músculo que fica abaixo dos pulmões, e ele tem a função também de participar no processo de ventilação pulmonar.
Como assim? O processo de ventilação pulmonar é todo o processo no qual a gente inspira e expira o ar. Então, quando a gente fala de, respiração, é um termo não científico, mais popular, que a gente utiliza para falar sobre os processos de inspiração e expiração, que é um processo nada mais do que a ventilação pulmonar, que é um processo no qual a gente tem a participação das costelas, dos músculos intercostais e do diafragma, que vão fazer essa expansão. Quando a gente inspira, que é o processo de colocar o ar externo para dentro do sistema respiratório, a gente expande e leva para cima as costelas, a gente faz com que o diafragma ele contraia, ele suba, e também a gente faz com que os intercostais eles contraiam. Quando a gente expira, ou seja, a gente coloca o ar que tínhamos aqui nos pulmões para fora, a gente abaixa a caixa torácica, o diafragma ele sobe e os músculos intercostais eles relaxam, tá? Então, esse é o processo de ventilação. Já o processo de respiração é o processo no qual ocorre exatamente as trocas gasosas. Ele só acontece nos alvéolos e precisam da participação do sistema cardiovascular, porque o sangue vem com pobre em oxigênio, mas rico em gás carbônico. Quando chega nos alvéolos pulmonares, que é uma região que recebeu o ar rico em oxigênio, há a troca entre o gás carbônico, que está rico no sangue, ele acaba saindo para os alvéolos, e o gás oxigênio, que estava rico ali nos alvéolos, acaba passando para o sangue para ir nutrir o resto do corpo. E aí, aquele gás carbônico, quando a gente expira, ele acaba saindo e sendo colocado para fora. E quando a gente inspira, vem o gás oxigênio. E aí vai acontecer novamente o processo de troca gasosa e vai acontecer a respiração pulmonar, que só acontece nos alvéolos. A gente tem as vias aéreas, que é formada constituindo basicamente das cavidades nasais, nariz, até os broncos e bronquíolos, e a gente tem as áreas realmente de trocas gasosas, que são os alvéolos pulmonares nos pulmões. Quais são os órgãos do sistema cardiovascular? Ele é composto basicamente por coração, que é esse órgão oco grande, localizado no centro, por veias, que são aqui em vermelho, e artérias, que são aqui representadas em azul. Basicamente, o sangue tem muitas funções dentro do nosso corpo. A principal sendo a troca de substâncias. Então, a gente tem no sangue a passagem, por exemplo, a nutrição de oxigênio para as células e também a retirada do gás carbônico das células do nosso corpo para o sistema respiratório. A gente também tem a nutrição celular a partir do sistema digestório, de onde a gente recebe os nutrientes que vão para nutrir as células. Também é um local de passagem de substâncias, onde a gente tem o controle a partir dos hormônios de atividades corporais específicas e produções específicas do corpo. A gente também tem no sistema cardiovascular uma área de controle corporal, onde a gente controla a temperatura e também a gente vai controlar a alcalinidade, acidez, concentração de cálcio, etc., nas nossas partes do corpo. Por fim, o sistema linfático, que é o último sistema. Ele é um sistema bem simples, às vezes ele nem é trazido, mas ele é bem complexo. Por quê? Ele é um sistema que ajuda, basicamente, a filtrar os nossos líquidos. Porque, ao contrário do sistema excretor urinário, que a gente vai ver para o próximo bimestre, esse aqui é outro tipo de líquido. A gente tem basicamente os líquidos em três fases no nosso corpo. Ele pode estar presente no sangue, e aí forma o plasma sanguíneo. Ele pode estar fora do sangue, no momento em que há a troca de nutrientes,
entre as células que compõem o sangue e as células do nosso corpo, eles acabam extravasando. E aí o plasma, que é aquele líquido do sangue, ele acaba também saindo junto. Então ele pode estar dentro do sistema cardiovascular, formando sangue, ele pode estar fora, formando um interstício das células, ou ele pode estar dentro das células, formando o que nós chamamos de citoplasma, o aloplasma. E aí, nesse caso, o sistema linfático, ele recolhe todo aquele líquido que acabou extravasando, que acabou saindo, dos capilares sanguíneos. Então, nada mais é do que um sistema formado pelo resto de plasma que saiu do sistema cardiovascular. E aí ele pega esse líquido e faz o processo de filtragem. Ele é composto basicamente por plasma, que não é mais sanguíneo, é um líquido intersticial que foi absorvido pelos canais linfáticos, por células do glóbulos brancos, que são células que têm essa capacidade de mobilidade, eles acabam também saindo junto para vasculhar o que acontece ali no corpo, e acabam sendo recolhidos também pelo sistema linfático. E só, basicamente eles não vão ter os outros componentes sanguíneos. E aí ele faz o processo de filtragem, ele acaba pegando esses líquidos e vão levando em direção a onde eles possam entrar novamente em contato com o sangue. E aí é uma renovação do plasma sanguíneo. A gente tem alguns órgãos específicos do sistema linfático, porque além de permitir essa filtragem da linfa, que é o líquido, que é o nome que recebe o líquido que passa por esses canais linfáticos, ou seja, que é um líquido formado basicamente por plasma e por glóbulos brancos, eles também participam na renovação de células do sangue. Então, a gente vai ter, por exemplo, os nódulos, que é fácil de sentir, a gente tem alguns pontos esféricos, que quando a gente está doente, a gente sente com maior facilidade. A gente vai ter no pescoço, nas axilas, nas virilhas e nos intestinos, uma concentração muito elevada de nódulos linfáticos, ou ínguas, ou linfonodos. A gente também tem as amígdalas, que são outras áreas de órgãos linfóides, e que tem essa. Lembrando que por ser órgão linfóide, ele tem uma grande concentração de glóbulos brancos, são células de defesa, então são células de defesa que ficam aqui, logo na nossa boca, do apêndice, que acabam participando ali de uma certa forma na defesa ali do sistema digestório. A gente tem o bácio e o timo, que são órgãos de renovação, o bácio tanto de renovação de células de glóbulos brancos, que vão acabar compondo o sistema sanguíneo, como também de hemácia. A gente tem a medula óssea, que é onde acontece essa formação dessas novas células. Então, o timo é algo interessante porque ele é grande na criança, mas proporcionalmente ele vai reduzindo no adulto, tá? Então, basicamente é isso que eu vou pedir para vocês relembrarem. É claro que eu posso pedir outras coisas na prova, mas para fazer a prova, se vocês tiverem isso em mente sobre esses sistemas, vocês conseguem fazer, tá? E só uma coisa a mais. Eu falei sobre histologia lá no início. Então, lembrando que a histologia é a composição de tecidos, aqui a gente vai ver algo mais específico da histologia, que são essas regiões, a pleura, os peritônios e os pericárdios. O que são? Vamos diferenciá-los. O pericárdio é a membrana serosa que envolve externamente o coração. E entre essa membrana a gente tem uma cavidade líquida. E essa cavidade é a que permite com que o órgão ele não se machuque diante da sua função. Já que é o coração por pulsar, ele poderia muito bem se machucar diante dos outros órgãos. Mas ele tem uma proteção líquida que reveste ele, que é o que a gente chama de pericárdio, que são camadas que liberam esse líquido. A gente tem os peritônios, que são membranas serosas que recobrem a parede do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos, que vale ressaltar que é uma das componentes das túnicas do sistema digestório, só para poder rememorizar a histologia. E a gente tem as pleuras, que são membranas duplas, também com a função de proteger
os órgãos do sistema respiratório, especificamente os pulmões, e que envolve os pulmões permite com que a gente, por ter cavidade também, por ter um líquido, proteja o processo de ventilação pulmonar para que ele não acabe danificando os órgãos ali associados. Boa sorte e espero que isso tenha sido suficiente para pelo menos vocês relembrarem dos conteúdos. Vale ressaltar também que eu posso pedir coisas que não foram dadas na revisão, tá? Mas que foram dadas em sala de aula. Então, estudem tudo.